Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e graças a Deus que nós temos essa oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui e trazer para as pessoas um pouco mais da mensagem de Deus, da mensagem do nosso Senhor. Bem pessoal, nós temos usado esse nosso canal para que nós possamos desenvolver um trabalho aonde nós procuramos alertar as pessoas sobre o que a palavra de Deus ela antecipa, ela profetiza do que vai acontecer neste mundo. Nós que lemos a Bíblia, que temos o entendimento espiritual, não um entendimento teológico, ciência, mas nós temos o entendimento que é nos dado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá o entendimento da palavra de Deus. Nós entendemos que as profecias, elas relatam que este mundo vai ter um fim, que Deus tem preparado um povo, no decorrer dos séculos, Deus vem preparando um povo que o obedeça, um povo que Perdão pessoal, não é influenza não, tá? E nem vou editar, vou dar seguimento. Deus tem preparado um povo que obedeça a sua palavra, o povo que acredite na proposta da salvação por meio de Jesus Cristo, aceitando o sacrifício do seu Filho naquele Calvário e se entregando para Ele, sendo um novo, uma nova criatura. Deus tem preparado esse povo para viver a eternidade com Ele. Joel, mas como que eu posso crer nisso? Creia na Bíblia. Quando nós pegamos a Bíblia e lemos, que eu oriento todos a ler a Bíblia na sua totalidade, e quando nós fechamos a Bíblia lá no Novo Testamento, lá no Apocalipse, que é as revelações dos últimos dias, então nós vemos lá o Apocalipse fechando com a Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, a Nova Jerusalém. Mas antes disso vem o juízo final, vem o que vai acontecer a este mundo depois que Jesus arrebatar daqui a sua igreja. Arrebatar a sua igreja. Em breve, tá, pessoal, nós não sabemos o dia nem a hora, vai acontecer o arrebatamento. E como vai ser esse arrebatamento? Estarão dois no campo, um será tomado e o outro vai ser deixado. E quem é que vai ser tomado? É o que tem mais estudo, é o que está bem na sociedade, é o que ganha mais, é o mais bonito? Não, o que vai ser tomado é exatamente aquele, como nós já falamos, que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e se entregou para Ele, se tornando uma nova criatura, que é através do Espírito Santo. Então, esse é o arrebatamento que vai acontecer. Não vai ser todos. Muitos ficarão, inclusive muitos que estão dentro de igrejas. Muitos pastores, muitos que estão com o título aí de ministro disso, de ministério, vão ficar. Porque, como o Senhor Jesus disse, pessoal, que muitos vão dizer para Ele: Senhor, mas em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos. Ele vai dizer: eu não vos conheci. Eu não vos conheci. Porque eles usaram a autoridade do nome de Jesus para fazer milagres, mas não reconheceram a autoridade de Jesus para os salvar, para que eles viessem abandonar a vida de mentira. Então, quando nós pegamos a Bíblia aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e lemos: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, quem é? Quem é, meus irmãos, o Deus desse século? Satanás. Satanás é o Deus desse século. Tudo o que nós estamos vendo acontecer, por parte de incredulidade, essa blasfêmia a Deus,
as pessoas ignorando, as pessoas pegando Jesus Cristo e colocando Jesus em situação mais constrangedoras, entendeu? Expondo Jesus, o santo Jesus, que morreu em nosso lugar para que nós viéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Você veja que Jesus é colocado em passarela de samba. Você veja que Jesus é colocado em roteiros de filme, de novela, da forma mais constrangedora possível. A forma mais antiética da postura da pessoa que ele é. Não respeitam nem a identidade, a referência de Jesus. Você veja que esse mundo que nós temos vivido, o Deus desse século, tem cegado tantas pessoas que tem levado as pessoas a cometer essas coisas pecaminosas diante de Deus. Só que isso, pessoal, tem levado muito dessas pessoas a colher, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Satanás, que está por detrás de tudo isso que nós estamos vendo, é ele que cega essas pessoas, como diz aqui a Bíblia. Ele é que cega as pessoas. Ele que tem cegado as pessoas para que elas não creiam na Bíblia, para que elas entendam as coisas deturpadas como elas têm entendido. Aí fica essa implementação aí de gênero, essas coisas aí que estão se conversando por aí, e ficam políticos querendo criar leis para isso, leis daquilo, e banheiro para todos, e ficam essas coisas. Mas existe um Deus deste século que está por detrás disso. E nós podemos pregar o Evangelho de Cristo, entendeu? Para falar para as pessoas sobre o pecado. Sobre o pecado. Sobre as pessoas, elas se entregar para Jesus e abandonar, não permitir que o Deus deste século venha continuar lhe cegando. E por isso o mundo tem se desenrolado, pessoal, para essa situação que nós estamos vendo. Como Mateus 24 fala, o multiplicar-se da iniquidade. O multiplicar-se da iniquidade. O amor se esfriar no coração das pessoas. Então esse mundo que nós aqui vivemos, ele está caminhando para o fim. Eu estava até lendo esses dias, pessoal, eu estava lendo lá em casa, o que está escrito em João capítulo 1, né? Aqui em João capítulo 1 diz, no princípio, deixa eu abrir aqui, peraí. Estou em Lucas. No livro de João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse, a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Quer dizer, o verbo que está falando aqui chama-se Jesus. Quando a pessoa recebe Jesus em sua vida, o que ela está recebendo? A luz. Ela está sendo iluminada. E o que acontece com as trevas? As trevas não conseguem resistir a essa luz. Por isso que todo que é de Deus, o diabo não toca, pessoal. Todos os que são de Deus, o diabo não toca. O diabo não tem poder de tocar naqueles que são realmente selados por Jesus. Que são realmente selados por Jesus. Que realmente se entregaram para Jesus e permitiram que Jesus entrasse em suas vidas e elas, manifestam esse testemunho. Porque o verdadeiro testemunho do crente
Não é ele ficar testemunhando, apesar de conta que muitos não dão testemunho, contam vantagem. Muitos não contam testemunho, não dão testemunho, contam vantagem. Porque o maior testemunho que um crente pode dar é o que Jesus falou para os seus discípulos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando eu cheguei na igreja, meus irmãos, como eu tive aquele desejo, aquela vontade de receber o Espírito Santo. Eu não sosseguei até eu receber o Espírito Santo e falar em línguas. Eu buscava, incansavelmente, eu saía do trabalho correndo e ia para a igreja, no culto lá de terça-feira, que depois passou a ser quarta-feira, entendeu? E ia buscar o Espírito Santo. Quando essa igreja, essa instituição se preocupava em que as pessoas recebessem o Espírito Santo, depois ele passou a se preocupar em que as pessoas recebessem ouro e prata desse mundo, em que as pessoas recebessem dinheiro, para dar para eles dinheiro também. Então, quando essa instituição, ela ainda se preocupava em que o povo viesse nascer de Deus, nascer do Espírito Santo, e investia nos cultos, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, eu não sosseguei. E o Espírito Santo é o responsável para que eu pudesse hoje ser uma nova criatura, dar testemunho de Jesus. Eu não testemunho Jesus nos bens que eu tenho. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que o pão nosso de cada dia o Senhor tem me dado hoje. O que eu posso dizer para as pessoas, qual o testemunho que você tem que dizer? O Senhor tem sido o meu pastor e nada tem me permitido faltar. Entendeu? É isso que eu posso dizer. Esse é o testemunho que eu posso dar a respeito das coisas materiais. Ele tem suprido o meu comer, beber e meu vestir, de maneira que eu não preciso andar ansioso, inquieto, nem preocupado com coisa alguma. Mas o maior testemunho que eu dou é as pessoas olhar para mim, como muitas delas falam, e isso eu não falo com orgulho, eu falo até trazendo uma certa responsabilidade. Elas falam assim, olha, você é diferente, você é crente, você é de igreja. Eu não preciso ficar falando para ninguém. As próprias pessoas chegam perto de mim e falam, você é crente, você é diferente. E não é porque eu uso uma manga até ali no meu pulso, eu ando de calça até lá embaixo, eu subo aqui, eu estou aqui com a minha bermuda, estou aqui com uma camisa comum da África do Sul, onde eu morei por algum tempo. Eu levo uma vida normal. Mas aquele que tem a unção de Deus, ele é luz. Ele brilha no meio das trevas. As pessoas, quando olham para ele, vê o semblante dele diferente. Não vê nele um semblante de amargura. Não vê nele um semblante de depressão. Porque essa pessoa, ela nasceu de Deus. Ela tem dentro dela o Espírito de Deus que a torna uma nova criatura. Ele não é um cidadão deste mundo. Ele é um cidadão do reino dos céus. Ele permite que o Espírito Santo frua nele. Entende? Mas qual tem sido o investimento de muitas igrejas? É em que seus membros recebam o Espírito Santo, para que ele possa regenerar as pessoas, para que ele possa tornar as pessoas uma nova criatura? Não. Muitas igrejas vivem aí, parece um show. Por isso que eu falo, eu estou até por aqui, pessoal, com essa turma. Até o fio de cabelo, eu quero distância dessa turma. Porque está terrível. Está cada vez mais o Evangelho de Cristo está cada vez mais defasado. E lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala algo aqui, que ele diz aqui assim, ó, Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. E quando ele fala cumpre o seu ministério com fidelidade,
é ele ser fiel ao que Jesus determinou. Os apóstolos, os discípulos foram fiéis ao que Jesus determinou, tanto que muitos deles se tornaram mártires. Morreram pela causa de Jesus. Morreu como o seu Senhor morreu. Por uma causa determinada por Deus. Que Deus determinou, vai lá e prega a salvação para esse povo. Vai lá e prega a nova criatura. Prega para esse povo que não é esse reino que eu tenho para eles. Mas o que esses fariseus hipócritas ficam pregando por aí para as pessoas é o seguinte, que elas têm um reino aqui neste mundo. Começando por eles, que são podres de ricos. Fica aí ostentando os seus blindados automáticos importados por aí, enquanto as suas ovelhas está tudo, pessoal, descendo ladeira abaixo, em exposição aí para os lobos, começando por eles que são os lobos. Entendeu? Aí você anda aqui no bairro como eu ando aqui, você encontra quase 100 placas de igreja. Quase 100 placas de igreja. E cada uma quer fazer o seu marketing. Parece que Jesus, ele veio no mundo em várias faces. O meu ministério aqui é o ministério do sei lá o quê. O meu ministério aqui é o ministério do sei lá o quê. O meu ministério aqui é o ministério do sei lá o quê. É pastorado espalhada para tudo quanto é canto. É pastora e pastor espalhado para tudo quanto é canto. O maior orgulho deles é quando eles ouvem alguém dizer assim, ó o pastor fulano de tal, ô minha pastora, ô meu pastor, ô meu bispo, ô meu missionário. Enquanto que Jesus veio ao mundo, e ele quando entrou em Jerusalém, ele entrou numa jumenta. E foi aclamado como o rei dos reis. E fica esses fariseus hipócritas aí, achando que eles são alguma coisa. Eu quero saber o seguinte, seu fariseu hipócrita, se você vai ressuscitar no terceiro dia. Esses fariseus hipócritas que se acham aí, que estão nessa liderança dessas placas de igreja aí grandes, multinacionais aí, eu quero saber se você vai ressuscitar no terceiro dia. Isso que eu quero saber. Eu não acredito que você ressuscite no terceiro dia, porque você não faz ninguém ressuscitar, você não cura nenhuma úlcera de uma pessoa. Você só fala para a pessoa assim, vai na tua fé, mas a pessoa vai com a úlcera dela embora. Jesus mandava a pessoa ir na fé, mas mandava a pessoa embora curada, livre daquela doença. Se as pessoas fossem gastar com medicina o que elas colocam no altar de vocês, acredito que elas estariam 50% da doença delas curada. Com os médicos, com os tratamentos. Essa que é a pura realidade. Aí quando eu falo assim, tem pessoas aí no canal que não gostam, fica contrariada. Procura outro canal. Existe porção de canal aí para você ouvir o que você gosta de ouvir. Aqui nós vamos pregar a verdade, nua e crua. Aqui nós vamos falar do reino dos céus. Aqui nós vamos falar que existe um céu para os salvos, mas existe um inferno para os condenados. Para os salvos que fazem a vontade de Deus e o inferno para os condenados que não se sujeitam a Deus, começando por muitos que estão dentro de igrejas, que não se sujeitam a Deus. São sujeitos às suas vontades. Entende? Usam Jesus, usam esse título de cristão para se esconder muitas das vezes. Então o apóstolo Paulo, ele falou, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não desfalecemos. Por misericórdia eu estou aqui fazendo esse ministério. Estou aqui pregando o Evangelho de Cristo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, não na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Eu não fico aqui, a Paulo está dizendo, eu não estou aqui astuciosamente pregando esse evangelho como tem uma porção desses fariseus hipócritas por aí. Eu estou aqui mostrando a verdade, pregando o evangelho da verdade, o evangelho que salva. E por isso ele se tornou um mártir. E por isso nós podemos nos tornar um mártir, por pregar a verdade. Tá certo, meu irmão? Meu irmão e minha irmã, sabe de uma coisa? O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Vamos nos preparar em Cristo Jesus, para que em breve nós possamos estar com Ele na glória. E esperar até o grande dia que aqui se torne um novo céu e nova terra, e Ele possa nos posicionar aqui nesse mundo para eternamente viver
nesse paraíso que vai ser uma maravilha. Que Deus abençoe a todos. Aceite Jesus e até o próximo vídeo.